Bem-vindos, pessoal. Dando continuidade à videoaula de tecido ósseo, a gente vai observar aqui a lâmina. Lembrando que na videoaula anterior nós estudamos o modelo sintético, que vai facilitar bastante agora o entendimento. Então, conforme a gente observou no modelo sintético, aqui a lâmina é o mesmo tipo de corte, tá? Um corte transversal de um osso compacto, um osso maduro, da diáfise de um osso, no qual a gente vai observar basicamente as mesmas estruturas do modelo. Então, lembrando aqui, no modelo ele era composto por vários ósteons ou sistemas de Haves, onde a gente tem o canal central, por onde passam os vasos, e as várias lamelas ósseas concêntricas, que é como se fossem camadas. Então, na lâmina, nós vamos observar a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui nós temos um ósteon, ou sistema de Haves. Na região central, aqui mais escura, o canal osteonal, ou canal de Haves, que é por onde passam os vasos sanguíneos. Ao redor dele, aqui mais em castanho, as lamelas ósseas concêntricas. Então, aqui tem uma lamela, aqui tem outra lamela, aqui tem outra. E entre essas lamelas, esses espaços escuros aqui são as lacunas, que é o espaço que o osteócito ocupa. Depois eu vou mostrar em maior aumento, mas já dá para ver aqui também que entre uma lacuna e outra, e entre a lacuna e o canal osteonal, tem pequenas projeções, que são os canalículos, que é por onde passam porções do citoplasma do osteócito, que fazem junções de comunicação, junções comunicantes entre um e outro, para transferir oxigênio e nutrientes. Então, a fonte de nutrição vem através do canal osteonal ou canal de Haves. Então, aqui na lâmina, a gente tem vários, olha, daqui dá para a gente ver um sistema osteonal, aqui tem outro sistema, aqui tem outro. E lembrando que o osso ele está continuamente em remodelamento. Então, esses sistemas são o tempo inteiro, a vida toda, formados e destruídos. Então, aqui a gente tem um sistema osteonal maduro, e aqui do lado, conforme a gente também viu no modelo, olha, aqui sistemas osteonais maduros, e aqui restos de sistemas osteonais ou sistemas de Haves, que já foram parcialmente reabsorvidos, e nós chamamos de sistemas intermediários. Aqui na lâmina, a gente pode observar aqui sistemas intermediários nessa região, aqui está um pouco arrebentado, mas mesmo assim dá para a gente observar. Se eu mexer na lâmina aqui, um conjunto de lamelas ósseas que vai revestir toda a circunferência do osso. Como a lâmina aqui é muito espessa, não fica tão nítido, mas mesmo assim dá para a gente ver aqui nessa região, olha, que a gente tem um sistema circunferencial. Aqui a gente não está vendo a lâmina inteira, mas isso aqui seria semelhante a essas lamelas aqui, que revestem toda a circunferência óssea externa. A gente poderia considerar, então, todas essas lamelas como sistema circunferencial externo ou lamelas circunferenciais externas. Aqui, como essa lâmina não preservou a parte orgânica, a gente não consegue ver periósteo, que a gente está vendo a parte mineral, né, do tecido. Se eu focalizar um pouquinho mais para a região central, a gente também vai observar as lamelas que estão concêntricas ao canal medular, que revestem toda a circunferência interna do osso, toda a circunferência do canal medular. Então, que é chamado de lamelas circunferenciais internas. Então, vamos ver agora em maior aumento. A gente viu também o modelo, que nesse campo, aqui a gente consegue observar dois sistemas osteonais, um ao lado do outro, e entre os dois, aqui tem um canal osteonal, ou canal de Haves, aqui o outro. Dá para ver um outro canal interligando, que é o canal perfurante ou canal de Volkmann, conforme a gente viu no modelo sintético. Agora nós vamos observar essa lâmina num aumento maior, no aumento de 400 vezes. A gente tem aqui no campo um sistema de Haves centralizado, no qual é bem nítido agora, né, para a gente observar aqui no centro, um canal osteonal ou canal de Haves, por onde passam os vasos sanguíneos, e concêntrico a ele várias lamelas. Então, por exemplo, daqui até aqui tem uma lamela, daqui até aqui outra lamela, aqui outra, que são as lamelas concêntricas. E entre essas lamelas tem essas estruturas mais escuras, que são as lacunas, que são os espaços onde ficam os osteócitos. Aqui tem uma lacuna,
aqui tem outra, aqui tem mais uma. Então tem várias lacunas com osteócitos. E entre um osteócito e outro, ou entre um osteócito e um canal osteonal, existem vários pequenos canais, que estão aqui em pretos, olha, bem fininhos, que são os canalículos, que são os canais por onde passam projeções do citoplasma dos osteócitos, e essas projeções vão se unir através de junções comunicantes entre um e outro, para que façam o transporte, né, de oxigênio e nutrientes vindos através do sangue de uma célula para outra. Lembrando que a matriz extracelular do osso é calcificada, ela é rígida, então não permite difusão pela matriz. Então todas as células têm que ter comunicação ou com o canal central, aqui o canal osteonal, ou uma com a outra, ou com os canais de Volkmann. Então, essa é a estrutura de um osso compacto. Eu vou colocar uma outra lâmina agora para vocês observarem a diferença de cor, porque nós utilizamos duas técnicas diferentes para observar tecido ósseo. Aqui voltei para o aumento de 100 vezes, só para vocês darem uma olhada melhor nessa coloração, que eu vou colocar uma outra lâmina agora, que é a coloração de rotina, hematoxilina e eosina, para explicar essa diferença nas lâminas. Bem, essa é uma lâmina também de osso, o mesmo tipo de corte da anterior, que a gente acabou de observar, que é um corte transversal da diáfise de um osso longo, um osso compacto, maduro, só que observada com uma técnica diferente. Então, para preparar a lâmina de osso, nós utilizamos duas técnicas. Uma chamada de desgaste, que é anterior, e essa aqui é descalcificação. Eu vou explicar rapidamente cada uma delas, começando pela de desgaste. Para entender a diferença dessas duas lâminas, é importante a gente lembrar a diferença, a constituição da matriz extracelular do tecido ósseo. Bem, ele é composto por duas coisas basicamente, uma parte orgânica, que são proteínas colágeno, principalmente do tipo 1, que é mais resistente, e proteoglicanas. E tem uma parte inorgânica, que são minerais, que são cristais, formado por íons, principalmente fosfato e cálcio, que são chamados de cristais de hidroxiapatita. Para preparar a lâmina, normalmente a gente não consegue preservar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou a gente preserva a parte orgânica, que é mineral, ou a gente preserva a parte inorgânica. Visto que, se eu por exemplo, pegar essa lâmina e for fazer a preparação de rotina e levar para o micrótomo, o tecido é muito duro, então eu não vou conseguir cortar esse tecido com micrótomo. Então, se eu quiser ver a parte inorgânica, eu uso essa outra técnica, que é essa lâmina que a gente está observando. Essa técnica é chamada de desgaste. Basicamente, a gente pega um fragmento ósseo e começa a lixar, e vai lixando bastante, até ele ficar bem fino. Fino o suficiente para que a luz do microscópio ultrapasse e a gente consiga obter uma imagem. Como não foi utilizado nenhum tipo de fixador, então a gente nesse não consegue observar a parte orgânica, eu não consigo ver célula, então aqui não dá para ver osteócito, osteoblasto, eu vou ver apenas o local onde essa célula fica, que são as lacunas. Mas dá para ver muito bem a disposição da matriz inorgânica para formar as lamelas, para formar os canais de ósteo, os canais perfurantes. Então essa é a técnica de desgaste. E essa cor é a cor natural do osso, já que não foi utilizado nenhum corante. Então é basicamente um osso lixado, bem fino e colocado diretamente sobre a lâmina para ser observado, sem preservação de células e sem corante. Então aqui eu vejo apenas a parte mineral. E vou mostrar agora a parte orgânica. Então, essa lâmina agora foi a lâmina feita por descalcificação, lembrando que é um corte igual ao anterior, o mesmo órgão, a mesma estrutura, mas olha a diferença na lâmina. Nessa daqui, o que a gente faz para poder cortar e observar células e tudo, é retirar aquela parte mineral, que é o que deixa o tecido duro. Então, a gente coloca, inicialmente, a gente pega o fragmento de osso e coloca no meio ácido. Esse meio ácido vai dissolver os íons, tornando o tecido mais flexível, vai ficar semelhante a uma borracha. Então aí sim a gente vai poder cortar no micrótomo
e a gente também utiliza formol, então a gente preserva a parte orgânica, tira a parte mineral, mas preserva a parte orgânica. Então nessa lâmina nós vamos conseguir observar osteócitos, osteoblastos, quando tiver, periósteo, medula óssea. Então aqui é uma lâmina, só mostrar no menor aumento, que dá para ver todo aqui é um corte transversal, mostrando toda a diáfise. Aqui é aquela parte de osso compacto, que nós observamos na lâmina anterior. Também dá para observar aqui, como a gente está preservando células, o periósteo. Então, periósteo, aqui osso compacto, aqui no centro, medula óssea, que predominando aqui medula óssea vermelha, e ainda tem do lado de fora tecido muscular, que a gente vai ver posteriormente. Então, vou colocar no aumento maior para que a gente possa ver os detalhes agora das células. Então, aqui no aumento de 100 vezes, dá para observar alguns detalhes a mais. De fora para dentro, aqui na parte externa, nós temos o periósteo, que é composto por células osteoprogenitoras e osteoblastos. Toda essa região aqui é de osso compacto. Embora o foco não seja ver a parte inorgânica, dá para a gente ver mais ou menos a estrutura das lamelas. Se a gente observar aqui, olha, os osteócitos, essa parte branca aqui, essa bolinha branca é a lacuna, que é o espaço que o osteócito fica, e aqui dentro é o osteócito. Essa lacuna a gente vai conseguir observar tanto no tecido ósseo quanto no tecido cartilaginoso. Isso porque os dois apresentam matriz extracelular rígida. E a célula não é rígida, a célula tem uma estrutura normal, tem uma grande quantidade de água, e durante a preparação da lâmina, uma das etapas a gente passa pelo álcool. Então a célula perde água, ela desidrata e ela murcha, ela encolhe. Então por isso que fica esse espaço aqui, isso vai acontecer na cartilagem e vai acontecer no tecido ósseo, que a gente chama de lacuna. E a célula fica aqui dentro. Então aqui tem vários osteócitos dentro de lacunas. Aqui também, aqui dá para ver o núcleo dele achatado. Aqui eles estão mais ou menos organizados de forma paralela, porque aqui a gente tem o sistema circunferencial externo. E aqui internamente também dá para ver uma coloração mais forte, não dá para ver a lamela em si, mas dá para ver a organização dos osteócitos meio paralelos, formando lamelas circunferenciais internas. Aqui dentro a medula óssea, e essas células aqui com o núcleo azulado revestindo o canal medular, é o endósteo, que também é composto por células osteoprogenitoras ou osteoblastos. E aqui no meio, a gente teria, se a gente for observar aqui, olha onde eu estou apontando a caneta, no centro parece que tem uma hemácia aqui, então aqui são canais, aqui seria um canal osteonal ou canal de Havers, e com vaso sanguíneo aqui dentro. E em volta dele, alguns osteócitos dentro de lacunas. Embora que a gente não consiga ver claramente as lamelas concêntricas, já que aqui a gente não preservou, né, a matriz extracelular. Aqui apareceu também, olha, um espaço aqui e aqui, que seriam os canais perfurantes. Apareceu aquele cortado, que é por onde passa os vasos sanguíneos, um canal osteonal, outro canal osteonal, e unindo os dois, um canal perfurante. E aqui a mesma coisa. Então essa é a estrutura dessa lâmina. Vou colocar uma outra lâmina agora para a gente observar, só chamando a atenção. Então essa é uma lâmina de osso compacto, descalcificado, um corte transversal da diáfise de um osso longo. Aqui nessa lâmina, então, a gente está vendo a estrutura histológica ou microscópica de um osso plano ou osso chato, como o osso do crânio, por exemplo, mostrando a diferença dele, por exemplo, para uma diáfise de um osso longo. O osso plano, ele tem uma estrutura chamada de díploe, que são duas camadas externas, duas trabéculas de osso compacto e no meio uma camada interna de osso esponjoso. Então, vou mostrar aqui, olha, externamente, como sempre, né, todo tecido ósseo vai ter uma camada revestindo de periósteo. Aqui, uma camada, aqui não está muito nítido, mas aqui é uma camada, por comparação, vocês vão entender, que é uma camada de osso compacto,
Compare as cavidades desse, aqui são os canais de Haves que podem ser encontrados. Aqui a gente tem o osso esponjoso, na lâmina anterior a gente não viu, mas foi mostrado no modelo, no qual a gente tem várias trabéculas ósseas. Olha, a matriz extracelular, por essa técnica de hematoxilina e eosina, ela é bastante eosinofílica, então ela se cora intensamente de rosa. Então toda essa parte rosa aqui são as trabéculas ou espículas ósseas. E essas cavidades são as cavidades medulares. Então, olha o tamanho dessa cavidade medular aqui, aqui e compara com essas aqui. Aqui a densidade óssea é muito maior do que nessa região. Então, nessa região aqui externa, a gente tem osso compacto. No centro, tudo isso aqui é osso esponjoso. Olha o tamanho das cavidades, as trabéculas ósseas ou espículas, ainda osso esponjoso. E aqui, novamente, do outro lado, osso compacto. E teria o periósteo, mas que nesse campo aqui ele foi arrebentado. Então, essa é a estrutura de um osso plano ou osso chato, né, que é o osso do crânio. Duas trabéculas externas de osso compacto e no meio osso esponjoso. Vou colocar agora no aumento maior para a gente ver mais detalhes dessas células. Então, aqui a gente consegue observar, olha, no aumento de 100 vezes, a parte do osso compacto. Tudo em rosa é a matriz extracelular do osso. Só chamando a atenção, ela tem essa coloração rosa, principalmente devido à riqueza de fibra colágena do tipo 1, que é bastante eosinofílica, por isso essa coloração rosa. Isso vai ajudar posteriormente a diferenciar da cartilagem, que vocês vão ver que tem uma coloração diferente. Cada espaço desse daqui é uma lacuna, e a célula dentro da lacuna é o osteócito. Essas cavidades aqui podem estar representando canais ostionais ou canais de Haves e canais de Volkmann, passando vasos sanguíneos. E aqui no meio ela já começa o osso esponjoso. Isso daqui é uma trabécula óssea. Todas essas células aprisionadas na matriz óssea são osteócitos. Revestindo cada trabécula óssea, revestindo então a medula óssea aqui externamente, olha, essas células aqui, formam uma camada que é chamada de endósteo. O endósteo, ele é formado por várias células. No meio aqui a gente pode ter célula osteoprogenitora ou osteoblastos, que são as células que vão fazer, aqui está melhor, deixa eu mudar o campo, que são as células que vão fazer a síntese da matriz extracelular. Ela sintetiza tanto a parte orgânica, que são as fibras colágenas e as proteoglicanas, quanto também a parte mineral, inorgânica, que ela ajuda a depositar os cristais, os íons de cálcio e fosfato na matriz. Então aqui tem vários osteoblastos, eles vão ficar sempre na periferia aqui, revestindo as trabéculas ou espículas ósseas. E aqui a medula óssea, que nesse caso está formada por tecido conjuntivo, cheio de vasos sanguíneos, pode ter algumas células adiposas também. Então essa é a estrutura básica. Lembrando que os 3 tipos característicos de células do tecido ósseo são, então, osteoblasto, que é a célula especializada em formar tecido ósseo e fica na periferia aqui, revestindo as trabéculas ósseas. Osteócito, que é um osteoblasto que foi aprisionado pela matriz e a matriz calcificou, e ele fica sempre dentro de lacunas. E existem também algumas células multinucleadas que a gente pode encontrar na periferia, aqui, ó, que são os osteoclastos. Os osteoclastos são células que vão ter a função de fazer a reabsorção óssea. Ela libera enzimas que vai digerir a parte orgânica, que vai digerir as fibras e também libera ácido aqui para destruir a parte mineral. Então, as duas principais células que vão atuar no remodelamento ósseo são os osteoblastos, fazendo a síntese da matriz extracelular, e os osteoclastos, que vão fazer a reabsorção óssea. Está bem mais nítido, dá para a gente ver melhor os detalhes dessas 3 células. Então, aqui, ó, no meio da matriz extracelular, que é essa parte rosa, a matriz aqui dá para a gente ver que ela é bem homogênea, tá? A gente não consegue, eu falei que ela tem fibras, mas a gente não consegue individualizar, separar uma fibra da outra, fica essa parte homogênea aqui rosa. E dentro dela várias lacunas, que são esses espaços em branco, e dentro dele tem essas células que estão retraídas, que são osteócitos. Então, lacuna, osteócito, que é a célula madura.
Revestindo a trabécula óssea, a superfície da trabécula óssea, todas essas aqui, ó, aqui, nós temos osteoblastos, que é a célula especializada na síntese da matriz extracelular do osso. Nessa região aqui é interessante, chama a atenção, nessa região um pouquinho mais pálida aqui, olha, não sei se vai dar para ver na câmera, aqui está um rosa mais forte, esse aqui está um rosa mais pálido, que é a matriz óssea recém-sintetizada, que é chamada de osteoide. Osteoide é a primeira parte da matriz que o osteoblasto produz e que ainda não foi mineralizada. Geralmente ele vai produzindo esse osteoide, vai produzindo, aí ele fica aprisionado nela e ela calcifica. Então, antes de calcificar é osteoide, depois que calcifica é matriz extracelular normal do osso. Aqui vários osteoblastos e aqui do lado, essa célula aqui, olha, com vários núcleos, uma célula bem maior, que dá para ver 1, 2, 3, 4, tem vários núcleos. Aqui do lado tem outra, são os osteoclastos, que tem a função, né, de fazer a reabsorção ou digestão aqui da matriz extracelular do osso. Dá até para observar aqui que abaixo dele tem uma pequena cavidade, uma pequena reentrância, que é uma parte que ele já começou a destruir ou reabsorver. Aqui dá para ver, e aqui também. Com relação à origem embrionária dessas células, as principais células do tecido ósseo têm origem nas células osteoprogenitoras, que são um tipo de células tronco. Essas células osteoprogenitoras permanecem um pouco na medula óssea e revestindo tanto o endósteo quanto o periósteo. A célula osteoprogenitora não dá para ver aqui, geralmente ela é mais pavimentosa, mas não precisa identificar. Quando ela é ativada, ela se transforma, ela se diferencia, melhor dizendo, em osteoblasto, que é o que vai produzir o osso. Aí, quando o osteoblasto é circundado pela matriz, ele se transforma em osteócito. Então, essas duas células têm origem na célula osteoprogenitora. Já os osteoclastos, eles têm uma origem totalmente diferente. Eles têm a mesma origem dos monócitos e macrófagos. É o mesmo tipo de célula-tronco na medula, que se diferencia. Quando ela vai para o tecido conjuntivo, esse monócito, geralmente ele se diferencia em macrófago. Quando ele vem para o tecido ósseo, chegando aqui, esses monócitos vão se fundir vários um com o outro, aderir à superfície, formando um macrófago. Se esse monócito, por exemplo, migrar para o sistema nervoso, ele se diferencia em micróglia. Se for para fígado, célula de Kupfer. Então, esse conjunto de monócito e todas as células que ele pode dar origem, a gente chama de sistema fagocitário mononuclear. E isso vai ser chamado a atenção também em outros órgãos e outras videoaulas posteriormente. E aqui no meio, olha, a gente tem uma região da medula óssea, tentar mudar o campo aqui para observar, no qual a gente observa, nesse campo aqui tem várias hemácias, olha, se eu desfocar um pouco, o que que facilita a identificação das hemácias, é que elas têm um brilho ou uma refringência, elas não têm núcleo, né, tem essa característica aqui na histologia. Então, todas essas bolinhas vermelhas aqui, parece que está brilhando, são hemácias. Aqui é um tecido conjuntivo, tem algumas fibras colágenas, células adiposas. Vou voltar então só para o menor aumento para a gente finalizar essa parte. Então, finalizando, aqui vendo no menor aumento, o osso chato, a parte externa formada por osso compacto, a parte interna, osso esponjoso, com as várias trabéculas e todas as células que nós já vimos. E em cada cavidade medular dessa, a gente tem a medula óssea, que nesse caso está composta aqui por um tecido conjuntivo frouxo e alguns vasos sanguíneos. Mas mais detalhes de medula óssea a gente vai ver numa videoaula posterior sobre sangue ou sobre medula. Então, obrigada pela atenção e até a próxima.